time I knew him, he only ever had O one. planeta Terra enfrenta agora o seu maior inimigo, Thanos, o tirano que procura reunir as 6 joias do infinito que irão dar-lhe controle sobre a realidade. Os Vingadores são forçados a criar novas alianças para poderem enfrentar Thanos e impedir este de atingir o seu objetivo e tomar posse da galáxia inteira. Estamos atualmente no 10º aniversário do mundo cinemático da Marvel e mesmo ao fim de 10 anos continuam a superar expectativas e a bater recordes de bilheteiras. Foi uma década recheada de grandes filmes e alguns não tão grandes, mas nada impediu as expectativas grandiosas deste terceiro filme dos Vingadores. Raios, desde o primeiro que as audiências aguardavam por esta história e durante 6 anos vimos Thanos, o grande vilão a ser mencionado, temido e em aparições ridículas e desnecessárias que serviam apenas para recordar a audiência e aumentar a antecipação para este novo filme. O filme tem 2 horas e meia e nunca se sentiu o tempo, o que é incomum nos filmes da Marvel, ou em muitos filmes. Sempre se sente o peso do tempo e torna-se cansativo. E para minha surpresa, este que parecia ser o pior de todos foi o oposto. O ritmo é impecável e mesmo os momentos que podem ser considerados aborrecidos, nunca foram legitimamente aborrecidos para mim. São 2 horas e meia que passaram num instante e não é apenas devido ao ritmo impressionante do filme, da direção e montagem, mas também do enredo que, apesar de problemático em vários instantes e na sua construção, está organizado de forma a manter a audiência sempre na expectativa e curiosidade do que vem a seguir. Mesmo a ver o filme pela segunda vez, deixei-me absorver novamente por essa curiosidade e expectativa. E, infelizmente, este ritmo impecável surge através também de danos no argumento e núcleo emocional do filme. São demasiadas personagens e para obter esta fluidez quase nenhuma das personagens tem qualquer desenvolvimento. Elas surgem e desaparecem num instante. O filme torna-se demasiado dependente dos filmes anteriores e usa uma grande parte das personagens como peões apenas, desvalorizando estas. É uma estrutura problemática, compreensível porque afinal de contas é um filme dos Vingadores e parte do seu apelo é ver todas as personagens juntas no grande ecrã. Contudo, é impossível conseguir fazer isso sem prejudicar e cortar imenso do filme. São demasiados enredos e personagens e não dá para ter equilíbrio na sua construção ou sequer desenvolver estas. O filme escolhe operar como o último episódio de uma série de televisão, não diferente de algo como Guerra dos Tronos, mas isso não funciona completamente porque primeiro implica que esta franchise move-se através de uma série e compreende essa perspectiva, mas apesar de ser o caso, continuam a precisar de seguir uma estrutura de um filme. Em comparação, seria como ver 6 episódios da série Guardiões da Galáxia e isso não é o suficiente para os eventos que nos deparamos neste filme. Cinema não opera como uma série, por mais próximos que o mundo cinemático da Marvel tenha atingido essa ideia, nunca afastou-se da estrutura de um filme até este. Compreende a sua decisão porque um dos imensos problemas da sequela dos Vingadores foi não conseguirem seguir a fórmula e todos os pontos necessários na estrutura de um filme e manter um ritmo consistente e sinceramente questiono-me realmente qual seria a melhor opção. Guerra do Infinito não perde tempo e move só a ação que decorre durante 2 horas e meia. É como ver um episódio de uma série numa estrutura de 3 atos. E apesar de compreender esta decisão, não acredito que tenha funcionado plenamente. Novamente menciono que existem demasiadas personagens e não conseguem atribuir o tempo ao desenvolvimento adequado a estas e os eventos que decorrem não fazem jus ao valor destas ou das suas viagens nos filmes anteriores. Este acaba por não sentir-se como um filme inteiro, mas sim um episódio de 2 horas de uma série. O mais próximo que chegamos a uma estrutura cinemática é através da história de Thanos. Uma das respostas a esta crítica pessoal é mencionar que a história é de Thanos, mas não funciona somente assim porque as personagens dos Vingadores estão na sua própria viagem pessoal que não é desenvolvida, ficando a meio. Só porque esta é a história de Thanos não implica que não seja a história das outras personagens. Mad Max Fury Road é uma história sobre Furiosa, mas não implica que não seja também a história de Max, que atravessa a sua própria viagem emocional, juntamente com todas as outras personagens do filme. Contudo, esse filme tinha muito menos personagens, por isso volto a mencionar que compreendo perfeitamente a dificuldade da tarefa que os irmãos Russo tinham nas suas mãos. Compreendo e aceito, mas não posso negar que este é um aspecto negativo que prejudicou a minha visualização, porque afinal de contas é uma grande parte do filme. É o núcleo deste. Apesar deste problema, é uma decisão que também tem resultados positivos. Espalhar as personagens por enredos diferentes e com personagens que desafiam e causam conflito de personalidades sempre foi um dos aspectos mais interessantes desta franchise, mas este filme vai um passo mais longe, e o prazer de ver os Guardiões da Galáxia interagirem com Thor ou Doctor Strange com Iron Man foram um dos melhores momentos do filme, legitimamente hilariantes, mas também com uma boa dose de emoção genuína. A química entre todos os atores continua transcendente, são tipo 40 atores relevantes a partilhar cenas em que sentimos mesmo a sua ligação. Como a maioria do filme, é um aspecto positivo que tem problemas negativos também. Após vários anos, finalmente vemos Thanos e compreendemos a sua personalidade, objetivos e motivação, e apesar da reação estar a ser completamente positiva acerca deste vilão,
Eu não estou no mesmo barco. Gostei de Thanos como um vilão em imensos aspectos, especialmente no fato de ele acreditar firmemente nas suas convicções e ter a ideia de ser o verdadeiro herói da sua história. Ele funciona quase como um ditador emocional em termos de personalidade e psicologicamente ele é interessante e fascinante. Especialmente na forma como a sua ligação com certas personagens do filme é criada ou desenvolvida. Contudo, considerei a sua motivação ridícula e simplesmente aborrecida e ilógica. É a mesma de vários vilões da Marvel que já vimos em filmes anteriores, e a única grande diferença que separa Thanos dos outros vilões é as suas convicções e funcionar quase como um próprio super-herói da sua história. A performance de Josh Brolin nesta personagem é fantástica e deixa um impacto bastante forte em todas as suas palavras e ligeiras expressões de descontentamento. Ele é um decente vilão, mas podia ter sido melhor. Sinceramente, acho que a motivação da banda desenhada em que Thanos queria apenas comer a Senhora Morte era muito mais original e interessante do que a sua motivação neste filme. Novamente, não estou a desprezar esta personagem como péssima, muito pelo contrário, eu gostei de Thanos como vilão, apenas achei que o fascínio surgia mais através da performance de Josh Brolin, os efeitos visuais incríveis e a sua personalidade juntamente com o seu único objetivo final. Existem vários momentos excelentes com Thanos, mas não posso negar que a sua motivação é uma merda e ridícula e já foi feita em quase todos os outros filmes deste género e nem sequer faz sentido no contexto deste filme. Os irmãos Russo tomam também umas decisões de demonstrar o poder e a força de Thanos através de outras personagens que achei quase insultuoso, porque agem como se personagens importantes que estavam no meio dos seus momentos fossem apenas peões para demonstrar o quanto fantástico este filme é, e muitas das decisões tomadas neste filme e a forma como são executadas não são merecidas emocionalmente. Outro aspecto que tenho de mencionar ligado a Thanos é o próprio MacGuffin usado neste filme, sendo a Infinity Gauntlet, que é simplesmente demasiado poderosa e por isso torna-se ridículo na sua quantidade de poder e tudo aquilo que pode fazer. O uso desta vai literalmente contra a motivação de Thanos, pois a hipocrisia nunca é mencionada neste aspecto específico, e eu sei que isto é um filme da Marvel e um blockbuster, mas quando a arma do vilão é controle sobre literalmente tudo, entre espaço, realidade e tempo, é inevitável questionar a lógica do seu uso ou da falta desta. O tom deste filme mantém-se ao mesmo nível dos filmes anteriores, da Marvel, mas também eleva à escala e quer ser levado mais sério que apenas um blockbuster, e quando é o caso, é inevitável pensarmos nestes detalhes, porque o filme exige esse nível de atenção devido à sua intenção de ser levado mais sério. Pessoalmente falando, considero isto o menor dos problemas do filme e sinceramente não incomodou muito durante a visualização, mas sinto necessidade de mencionar porque está ligado a imensos aspectos negativos deste vilão e do filme em si. Tecnicamente falando, os efeitos visuais são fantásticos, Thanos e o seu gangue de malfeitores estão bastante realistas. Não estamos a falar de CGI ao nível de Blade Runner 2049, mas ainda assim são impressionantes e nunca distraem-nos do filme ou retiram-nos da cena. Em comparação, temos Justice League, em que os efeitos visuais estavam constantemente a retirar-nos do filme e a distrair-nos das cenas. Neste caso funcionam perfeitamente com o filme e são caracterizados de forma profunda. Inclui o lacaio de Thanos, Mo, cujo ator interpreta a sua voz e fisicalidade de uma maneira incrível. As sequências de ação são maioritariamente entusiasmantes e fantásticas, coreografadas e filmadas com uma injeção de adrenalina, mas mantendo visibilidade na sua execução, nunca recorrendo a shaky-cam exagerado. Os irmãos Russo sabem usar os poderes de cada personagem, especialmente Doctor Strange, que foi usado de formas criativas para as cenas de ação. Quase todas estas acabam por ser semelhantes na sua coreografia e espaço, mas nunca atingem o ponto de tornarem-se repetitivas. Muito pelo contrário, como sentimos perigo nestas personagens e no mundo, as cenas de ação tornam-se mais relevantes e fortes, ainda que existam uns momentos ridículos no filme que chatearam pela estupidez de certas personagens, incluindo uma cena que não conseguia parar de pensar no quanto parva a imagem que estava no ecrã era e o quanto a cena foi prejudicada pela ação das personagens e reação ao que estava a acontecer. Esse é outro aspecto que adorei no filme, sentimos literalmente o perigo das circunstâncias e da situação presente. Não existe guerra civil em que tudo acaba bem, não existem inconsequências. Guerra do Infinito e Thanos demonstram precisamente o contrário, que existem razões legítimas para preocupar-nos pelos personagens e pelo mundo. Apesar de não ter apreciado o uso destas personagens como forma de demonstrar o poder do vilão, os resultados obtidos por esta decisão funcionaram porque Thanos é temível neste filme e a sua presença deixa marca e sentimos legitimamente perigo por estas personagens pela primeira vez em 10 anos. Eu gostei bastante dos Vingadores Guerra do Infinito, ao ponto de querer rever muito mais vezes. É oriente, divertido, negro, com um ritmo extraordinário e uma história que, apesar de não estar bem feita, é completamente absorvente, especialmente a todos aqueles que acompanharam esta franchise nos últimos 10 anos. Sentimos apontado por imensas decisões e por nunca sentir que isto era um filme completo, mas sim um episódio de uma série.
Compreendo todos os aspectos negativos deste filme surgindo através de aspectos positivos e decisões tomadas porque não existiam muitas alternativas ou formas de obter um melhor resultado. Afinal de contas, é um filme incompleto por alguma razão, porque são duas partes. Apesar disso, não deixa de ser um problema do filme. É um filme demasiado complicado de fazer e os irmãos Russo tentaram o melhor que podiam no pouco tempo que tiveram, mas não consigo negar que os aspectos negativos prejudicaram a minha visualização do filme e danificaram bastantes aspectos importantes desta franchise que podiam ter tido maior impacto. Nada chateia mais num filme do que o potencial desperdiçado. Os Vingadores Guerra do Infinito exploram a ideia de sacrifício, todas as personagens são-se forçadas a sacrificar algo delas ou de alguém importante para elas, tanto o vilão como os heróis, e sinto que infelizmente o próprio filme teve de sacrificar bastante para manter-se coesivo em muitos aspectos. Apesar disto, não deixa de ser um filme que irá agradar a todos os fãs da Marvel e à maioria dos espectadores que apreciam os filmes sem seguir atentivamente esta saga. Não posso negar que fiquei desapontado, contudo mantenho-me entusiasmado para ver a continuação desta franchise e pelo próximo filme. Se esta guerra durar mesmo até ao infinito, por enquanto tem a minha atenção.